Quero saudar você que é membro dessa igreja, você que nos visita, você que é nosso amigo, já nos acompanha há algum tempo, e você que em algum momento da história acompanha esse momento de adoração. Hoje, dia do Senhor, domingo, tempo da gente celebrar Jesus Cristo, o nosso Rei, juntos. Sejam todos muito bem-vindos. A graça, a paz, o amor, a comunhão, a consolação do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam com todos vocês que agora nos acompanham. Sejam bem-vindos. Nós somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. Nós brincamos falando que somos a comunidade da cruz de Jesus. Nós entendemos que na cruz nascemos de novo, que lá nosso Salvador estava fazendo uma obra que homem nenhum conseguia fazer, nos religar ao Pai e nos garantir vida agora e eterna. E é isso que nós estamos fazendo aqui, adorando e celebrando ao Senhor. Então você que em algum lugar agora nos acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tudo que nós estamos fazendo é para a glória de Jesus e para que o povo de Jesus continue sendo pastoreado. Mas também estamos fazendo para que, embora os templos continuem fechados, a missão de pregar o evangelho aos quatro cantos da terra, até o dia da volta de Jesus Cristo, que essa missão continue. E você pode fazer parte dessa missão com a gente. E hoje nós começamos uma nova série de estudos, nós começamos um novo tempo. A série que nós começamos hoje, ela chama-se Músicas que Marcaram a Nossa Vida. No último mês, nós conversamos com vocês dentro de uma perspectiva de aniversário da nossa comunidade. Nós comemoramos 43 anos de primeira igreja presbiteriana de Campo Grande. E hoje, depois de fazermos uma grande festa durante todo o último mês, ainda que afastados, nós pudemos relembrar através de testemunhos de irmãos e tantas coisas que o Senhor fez no nosso meio. Hoje, nós queremos iniciar uma nova etapa de reflexões e queremos conversar com vocês exatamente sobre músicas que marcaram as nossas vidas, músicas que passaram por nossa geração. Na verdade, como diria um escritor cristão, um neocalvinista da escola holandesa, chamada Hans Hoekmaker, ele dizia que a arte não precisa de justificativa. E qual é a tese de Hoekmaker? A arte não precisa de justificativa, porque os seres humanos são artistas por excelência. Mas nós somos artistas por excelência porque o nosso Deus Criador é um artista por excelência. O dom artístico, que é algo que é a tese primária de Hans Hoekmaker, o dom artístico está em nós. Você adora ouvir e cantar uma boa canção embaixo do chuveiro, ou lavando a vasilha, ou lavando o carro, ou dirigindo, ouvindo aquela música, ou num momento de descontração, com um bate-papo com os amigos, conversando um pouco. As músicas sempre marcaram a nossa trajetória. Se você olhar, por exemplo, o dia do primeiro beijo na sua esposa, noiva, talvez você tenha aquela trilha sonora que a gente fale assim, essa é a trilha sonora das nossas vidas. Quando a gente vai acordar os nossos filhos pela manhã, aqueles de nós que são um pouquinho mais carinhosos, né? A gente costuma chegar e ir lá no ouvidinho do nosso filho e cantar aquela musiquinha. As minhas, por exemplo, às vezes, quando eu vou acordar elas, eu chego lá e já boto uma música e começa lá aquela bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. E aí falo, e aí pessoal, bom dia, vamos lá, vamos levantar, todo animado, né? Ela com aquelas caras amarrotadas e eu levantando assim. Porque durante a história da nossa vida, canções marcam. Mas não é diferente com Deus. E por que eu estou dizendo isso? Eu já dividi com vocês algumas vezes, por exemplo, canções que marcaram a minha vida.
E tá aí, eu tinha 10 anos de idade quando eu ouvi a primeira vez essa música que tá aí para vocês. Ela é de 1976, eu nasci em 84. E eu tinha 10 anos quando um amigo botou para tocar no som do rádio um cara com um bigode feio chamado Antônio Carlos Belchior. E eu falei, que música é essa? E aí quando eu ouvi a voz dessa mulher no fundo cantando, e quando ela dizia assim, minha dor é perceber que apesar de nós termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E aí eu lembro, com 10 anos de idade, ela dizia assim, nossos ídolos ainda são os mesmos. Eu falei, uau! E ela dizia, e as aparências não enganam não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Eu falei, quem é essa mulher que com essa voz de rouxinol cantando? E esse amigo disse para mim assim, rapaz, essa é uma música do Belchior. E ela chama-se Como os Nossos Pais. Quem está cantando é uma cantora que já morreu há muito tempo, chamada Elis Regina. Aí eu falei, Elis Regina? Cara, que nome lindo. Tá aí. Elis vai ser o nome da minha filha. E depois, quando a Aline ficou grávida, em 2007, eu falei, se for uma menina, vai ser Elis. E aí nós descobrimos que o nome Elis, Elish, em hebraico significa consagrada a Deus. E aí falamos, esse realmente vai ser o nome da nossa filha, Elis. E ela deve estar cansada dessa história, porque sempre que eu ouço Belchior e Como os Nossos Pais, eu falo, seu nome é por causa dessa música, hein? Mas é assim, canções marcaram e marcam a nossa vida. Mas canções também marcaram toda a construção da Escritura. Quando você olha a construção de 5 livros de Salmos, deixa eu te explicar, o livro dos Salmos ele é composto por 5 livros, com composições desde o Moisés até o pós-exílio. O que significa isso? Significa que toda a história de Israel, toda a história do povo de Deus foi cantada. Cada pedaço, a promessa feita a Abraão, a queda no jardim, a libertação no Êxodo, o sustento do maná, as águas de Massá e Meribá, o Deuteronômio, o que aconteceu no livro dos Juízes, o que aconteceu no tempo de Samuel, a escolha de Davi, a queda de Saul. Toda a escritura do Antigo Testamento foi cantada, cada pedaço, porque foram momentos em que músicas marcaram a vida do povo de Deus. Momentos em que quando eles cantavam essas canções, eles sempre lembravam do Deus que agiu na vida deles. E isso é interessante porque, como eram composições e são composições, em muitas dessas composições, Deus canta, Deus fala. E eu trouxe algo para introduzir essa série, para vocês compreenderem, porque não é só na nossa vida que as músicas marcam, elas marcam também a história de Deus. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, como é que Deus, o nosso Deus, o artista por excelência, como ele gosta de música. Quer ver? A teologia reformada fala que Deus tem 3 tipos de obras. A primeira obra é a criação, a segunda obra é a providência e a terceira obra é a redenção. Deus criou todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas e Deus preserva e governa todas as coisas. Ou seja, o que estava acontecendo quando Deus criou os céus e a terra? Tinha música no fundo. Pastor, você é doido? Não, olha o livro de Jó. Quando no capítulo 38 Deus fala com Jó, ele começa falando bem assim, Jó, aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Quando eu falei para o mar, daqui você não passa mais. E aí Deus diz assim, Jó, aonde você estava quando eu lancei as bases da terra sobre que foram postas? E quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam.
enquanto Deus está dizendo: haja, haja, haja. Os anjos estão no fundo, fazendo uma grande canção, a glória desse Deus eterno. Mas, e na eternidade, Rômulo? Como é que vai ser na eternidade? Quando eu olho Apocalipse capítulo 7, eu percebo que todos os anjos estavam de pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria e ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre, amém. Na glória eterna, a música, a poesia serão algo que Apocalipse 4, 5 e 6 dizem que em volta do trono de Deus, os louvores estão. Nosso Deus é um Deus musical e a história é marcada pelas canções que Ele mesmo inspirou pelo Espírito. E você pode dizer assim: mas Rômulo, e Jesus na encarnação, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade? Eu diria para você, a segunda pessoa da Trindade adorava música, porque no momento de Santa Ceia, quando ele substitui a Páscoa hebraica pela Santa Ceia, e ele sela e sacramenta esse momento com música, porque depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, aonde nosso Senhor foi ser colocado como libação e foi derramar o seu sangue sobre nós. Mas não só isso, quando nosso Senhor chegou, esvaziando-se da sua glória, numa pequena manjedoura com José e Maria, uma milícia angelical, o texto diz, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu como um anjo, louvando a Deus e dizendo, um grande coral, uma grande milícia de guerra, antes da grande batalha que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio trazer e travar e vencer. Uma grande milícia angelical diz: glória a Deus nas alturas, o Messias encarnado chegou, a glória de Deus chegou. Os anjos cantando enquanto nosso Senhor está como uma criança dentro de uma manjedoura. Aí você diz assim: e agora, pastor Rômulo? E agora, Rômulo? O que é que está acontecendo nesse momento da providência? Você já me disse que na criação Deus estava com música. Você já me disse que na glória Deus estava com música. Você me diz, estará com música. Você me diz que na encarnação a música fazia parte de Jesus. E agora? Agora na providência eu levo vocês até Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, porque eles não podem contemplar, ainda seres sem pecado, não podem contemplar a glória de Deus. Eles não podem ver a Deus. 2 cobriam seus pés, porque aonde Deus está é santo. Com 2 voavam, e eles cantavam, e ainda cantam ao redor do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. A história de Deus é marcada por música. Por isso nós queremos hoje refletir com vocês sobre a música que Deus canta. E a música que Deus canta, sobre essas músicas que marcaram a nossa vida, ela está embasada hoje em um salmo, que é o Salmo 81. E eu peço que você ligue ou abra, fique à vontade, ainda mais nesses momentos. E o Salmo 81, ele é fantástico, porque ele começa dizendo assim: cantem, música, cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclame o Deus de Jacó. Comecem o louvor, comecem a cantar. Façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova. E no dia da lua cheia, dia da nossa festa,
Porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito na Páscoa, Êxodo capítulo 3, especialmente com foco em Êxodo capítulo 10, 15 e 17. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz, quem diz? Deus. Deus começa a cantar agora no Salmo. A palavra Salmo significa cântico. Deus vai começar a cantar para o seu povo. E o que Deus vai cantar para o seu povo? Tirei o peso dos seus ombros. Suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição, a aflição que Faraó colocou sobre eles, aquela que Êxodo capítulo 1 e 2 vão nos dizer, clamaram na sua aflição, e eu os livrei do esconderijo dos trovões, lhe respondi, e os pus à prova nas águas de Meribá, como o Êxodo 17 vai nos explicar, e Deuteronômio 5 também. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel, meu povo, não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho, o Senhor está dizendo. E agora ele vai usar um jogo de palavras incrível, quando ele diz, eu sou Yahvé, o seu Elohim. Ele diz, eu sou o Deus de vocês, o seu Deus, eu sou o seu Senhor, que tirei da terra do Egito. Abra sua boca, e eu vou alimentar vocês, eu vou sustentar vocês. Agora Deus começa a lamentar. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Pai Santo, esse momento de reflexão da sua palavra, que o seu Espírito nos ilumine e nos traga vida em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a gente começa esse texto, em primeiro lugar, com uma conclamação à adoração. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo nem quando. O que nós podemos dizer é que esse salmo é escrito, aqui ele é colocado aos filhos de Asaf, mas essa não é uma autoria que nós podemos dizer assim, é isso. Nós não podemos dizer quando, o que podemos dizer é que faz uma referência à Páscoa. A festa a qual Deus instituiu libertando Israel. Quando vocês observam, o verso 3, o texto bíblico fala da lua nova e fala da lua cheia, porque a ideia é a festa acontece no período da lua cheia, 3 festas em Israel, Páscoa, tabernáculos e semanas, pode chamar de outros nomes, como festa da colheita, enfim, mas eram 3 festas anuais. E aqui eu não posso falar que é a festa de tabernáculos, nem a festa das semanas, porque ele está falando, e quando Deus começa a falar, ele fala que foi um estatuto perpétuo, ou seja, é um decreto de Deus, e esse decreto, quando ele faz alusão ao que Deus fez, ele está falando da Páscoa no livro do Êxodo. Então essa, com toda certeza, é a festa da Páscoa. E na festa da Páscoa era esse o decreto: deixa o meu povo ir adorar no deserto. Lá em Êxodo 20, Deus estabeleceu as tábuas da lei, que eram as tábuas da aliança, que deveriam estar gravadas não só nas mãos, como 10 mandamentos, mas no coração do povo de Deus. É por isso que ele começa dizendo assim: eu libertei vocês, eu trouxe vocês, eu sustentei vocês, mas o que vocês fizeram? Êxodo capítulo 6, verso 7. Eu sou o Deus de vocês, vocês são o meu povo. O que eu quero de vocês? Obediência. Se vocês só me obedecerem, se vocês forem uma luz para as nações, se
todas as nações olharem para vocês e verem que vocês são meus filhos. Êxodo capítulo 4, do Egito chamei meu filho. Se esse povo da terra compreender que eu formei vocês, que eu libertei vocês, com toda certeza vocês serão abençoados e as nações da terra serão abençoadas por causa de vocês. Mas me parece que no meio do salmo acontece um problema muito sério, especialmente no verso 11. Quando o texto bíblico diz, mas Israel não quis me ouvir e eles começaram a adorar outros deuses. Eles não quiseram só abrir a boca e receber o livramento e o meu sustento. Eles resolveram buscar outra forma de adoração. Resolveram buscar outros deuses. E aí o texto bíblico começa a dizer, como Paulo vai nos falar em Romanos no capítulo 1, Deus parece que entrega Israel, o povo do Senhor, às suas próprias paixões. E aí você observa o livro de Juízes ser aquela bagunça, os reis de Israel são uma completa bagunça e a nação não funciona direito. Mas aí, a partir do verso 13, o Senhor faz algo incrível quando ele diz, mas se vocês se voltarem para mim, mais ou menos quando Jesus, em Mateus capítulo 22, verso 37, ele está diante de Jerusalém, e ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Jerusalém, quantas vezes, Jerusalém, eu tentei aninhar vocês, mas vocês mataram quem eu mandei. Parece que o Senhor já, séculos anteriormente, antes de Jesus vir, ele já está falando a mesma coisa. Se o meu povo me ouvisse, se o meu povo me escutasse, eu libertaria eles, eu os salvaria, eu daria para eles uma nova perspectiva de vida. Eles poderiam viver de uma maneira diferente. E aí ele termina dizendo isso, que ele satisfaria o povo dele com mel que sai da rocha. E mel é uma iguaria do mundo antigo. Possivelmente ele está fazendo a mesma alusão que ele falou no verso 7 de Massá e Meribá, quando a água saiu da rocha. E o povo se fartou, mas tentou o Senhor porque não confiou no seu poder. Ele está dizendo, eu não só faria sair água da rocha, eu faria sair mel da rocha para vocês. Eu daria algo especial para vocês. A música que Deus canta, pessoal, ela vai nos lembrar quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele ainda fará. Aqui, já para começar a aplicar para vocês, nós não estamos debaixo dessa Páscoa. Por isso, talvez o grande erro que a gente incorre é ir para o Antigo Testamento e falar assim, olha, como é que eu posso usar isso aqui? A gente é brasileiro, e brasileiro costuma ter um pouco de preguiça de reflexão. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são palavra de Deus, mas eu preciso ter pressupostos teológicos para chegar até lá. Em relação a nós, a igreja de Deus, hoje, o Israel espiritual de Deus, hoje, Deus não passou sobre o Brasil jogando 10 pragas. E aqui eu quero reforçar que o Covid-19 ou o coronavírus ou a Covid-19, que diz a pandemia, né? Não é. Isso é um fenômeno que sempre aconteceu e sempre acontecerá. Não é uma praga por conta de um pecado. Não, isso aqui é uma terra instável por causa do pecado. Porque o homem está em Adão. A raça humana e o cosmos, a criação inteira, ela está completamente desviada do propósito inicial, que é louvar o Deus Criador. Então, sobre nós não passou nenhuma praga, nenhum anjo da morte. Porque a Páscoa já não existe nos termos do Antigo Testamento. Porque o anjo da morte passou há 2000 anos sobre uma cruz. Porque tinha o próprio Deus encarnado que estava levantando um cálice, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 28, havia o crucificado de Nazaré, e o anjo da morte estava passando não sobre mim, não sobre você, não sobre o Brasil, mas estava passando sobre o próprio Deus encarnado,
quando ele levanta e diz, não é mais a aliança de Moisés, não é mais a aliança com Davi, não é a aliança com Noé, não é a aliança com Adão, agora a aliança está afiançada no meu sangue. O anjo da morte passa sobre Cristo. Isaías 53, a partir do verso 10, ele é o servo sofredor. Ou seja, o convite à adoração que é feito para a igreja, é o convite para adorarmos, porque ele naquela cruz estava nos libertando não de Faraó, ele não estava nos libertando da escravidão do Egito, mas o Cristo, Filho de Deus, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, ele estava nos livrando do diabo, do pecado, da morte, do inferno e da ira de Deus. Mas não só isso, porque às vezes a gente tem a salvação como uma coisa só futura, porque nós só somos filhos de Deus porque o Filho de Deus, Jesus, nos adotou. Nós passamos de filhos da ira a filhos de Deus porque nós lançamos sobre ele as nossas misérias, lançamos sobre ele a nossa desgraça e sobre nós veio as suas bênçãos. Isso é justificação, a justiça de Jesus veio sobre nós, não é por obras, não é pelo que eu faço, não é pelo meu ritual, é pela obra de Jesus. E ele garantiu que ele daria o Espírito para selar o seu povo e nos guiar até a eternidade. Porque do mesmo jeito que ele sustentou Israel nesse deserto e nesse exílio, o Senhor Jesus, no meio da Covid-19, tem sustentado vocês pelo Espírito. O Senhor Jesus tem dado saúde, provimento, provisão e tudo o que vocês precisam estão com Ele e aliançados nele. É sobre isso que esse salmo está falando. Então, meus irmãos, eu acredito que a música que Deus canta, que nos aponta para o Messias, que nos aponta para o Cristo, que nos aponta para o Cristo encarnado, que está vivo e que voltará. A música que Deus canta nos lembra dessa aliança. Deus diz para o seu povo, eu tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de carga. O Egito tinha que trabalhar, os feitores egípcios mandavam eles buscarem não só o barro para fazer as construções, mas também a palha. O texto de Êxodo diz que eles ainda tinham que comer cebola, pepino e alho e beber água barrenta do rio Nilo. É o que eles tinham para comer, é o que eles tinham para sobreviver. E o que o Deus Criador fez, o que o Deus Redentor fez, os livrou com mão poderosa. E o que o Senhor fez com a gente, nos livrou em Cristo, aliança. Aliança. A palavra aliança significa berit, que significa um corte. E esse corte é a palavra cortar. Vários significados estão aqui. Como eu expliquei para vocês, essa aliança foi sacramentada na Páscoa, quando os primogênitos do Egito morreram. Mas o primogênito filho de Deus, Êxodo 4, como eu falei para vocês, Israel fugiu do Egito. No nosso caso, o unigênito, o primogênito filho de Deus, o Cristo, Jesus, o Deus homem, ele entrou nessa criação. Agora, que engraçado, o que esse texto está nos mostrando com essa questão da aliança, ele é o Deus do seu povo. Ele se manifesta como Yahvé. É por isso que vocês observam que o verso 5 diz, ali ouvimos uma língua, e em algumas versões, especialmente a Revista Atualizada, está dizendo, ali ouvimos uma voz. E o povo ouviu uma voz, a voz do Senhor, porque ele se manifestou em Êxodo capítulo 3 a Moisés, dizendo assim, Moisés, bora lá, eu vou libertar o meu povo do Egito. Aí Moisés falou assim, ué, mas eu vou chegar lá no Egito, é uma terra que tem um monte de Deus, e quem é que libertou esse povo? Deus disse, falou assim, olha, Moisés fala assim, qual é o seu nome? Ele falou assim, cara, meu nome? Você quer um nome? Não, meu nome é Eu Sou. Eu sempre fui. Eu sou o alfa e o ômega, Moisés.
Eu sou o início e o fim, eu não tenho nome, Moisés. Nome define, eu não tenho definição. Isso é engraçado, porque eu estava num curso essa semana com o Dr. Mike Gorin, e ele falou que ele é versado num missiólogo do século passado, Leslie Newbigin, e ele ainda jovem, assistindo uma aula do Leslie Newbigin, um rapaz fez uma pergunta para o Newbigin, dizendo assim: Dr. Newbigin, como é que o senhor define Deus? E o Gorin fala que, falando com a gente, que o Leslie parou, olhou e falou assim: cara, eu queria te falar muita coisa. E aí o Gorin fez assim, dizendo o que o Leslie Newbigin fez: Deus é Deus! Não há nada mais sublime. Ele é Deus e ele se manifesta com essa forma. Ele é Yahvé. Ele é o Deus da aliança. Significa que ele é o Deus que agiu no passado, age no presente, vai agir no futuro. Ele é Deus. Ele é o libertador. Ele é aquele que veio te salvar, te deu nova vida. Para você que me ouve agora e não tem um compromisso com Jesus e às vezes não entende essa história de aceitar Jesus ou não, deixa eu te falar uma coisa, não é uma questão de aceitar Jesus ou não, meu irmão. Não é uma questão de você ter que vir aqui eu fazer um apelinho com a musiquinha no fundo, que você já veio em igreja ou já viu, aquele monte de gente lá na frente chorando. Não é sobre isso. É sobre ter uma nova vida, é sobre ter um novo coração, é uma nova existência. É a vida do Espírito de Deus em você, é a vida de Jesus em você. É isso que é libertação. O cristianismo é sobre como o Senhor veio transformar a nossa natureza. Isso aqui psicólogo nenhum faz. Antidepressivo nenhum faz, pode regular o seu humor, e se você precisa tomar tóis, vai lá. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de nascer da água e do Espírito, nascer de novo, ter a nova vida do Senhor em você, para que você tenha a cosmovisão, a visão de mundo correta a partir de Deus, como seu libertador. Para você não ser mais escravo do pecado, para você não ser mais escravo dessas inclinações ridículas que deixam você preso todos os dias, preso a dinheiro, preso a sexo, preso a prazeres que não vão te levar a lugar nenhum, sem perspectiva da eternidade, sem conseguir agradecer a Deus. Desde a pasta e a escova de dente que você acorda todos os dias, eu espero que você use, até o alimento, até a roupa, a esposa, os filhos, o carro se você tem, ou a saúde para você andar. Entender que isso aqui é transitório, isso é libertação. O texto bíblico, Deus canta dizendo: eu fiz, eu faço e eu farei. Ele é Yahvé, Ele é o Deus da aliança. Não tem essa história com Ele. Agora preste atenção. O problema é que no nosso século, essas duas primeiras frases eu peguei de Aslan. Você fala assim: uau, quem é Aslan, né? Aslan é o cara, né? Não, Aslan não é teólogo, não. Aslan é o leão de Nárnia, tá? Se você não leu C.S. Lewis e não leu as Crônicas de Nárnia, pode assistir os filmes. Pelo menos tem 3. São mais crônicas, vale a pena, mas você pode ver algumas. Pelo menos nos filmes. Netflix acho que tem. YouTube deve ter, né? Eu acho. Espera aí. O problema é que no nosso tempo, o Deus que a gente se relaciona, e Aslan fala isso, nas Crônicas de Nárnia, nosso Deus é muito pequeno. Nosso Deus é muito pequeno no nosso tempo. E o nosso Deus é muito seguro, ele fica guardadinho lá, ele quase não aparece. Falta fé num Deus que era, que é e que será. Ele se manifesta de uma maneira diferente dos poderosos da terra e diferente dessa maneira esdrúxula que a gente vê. Nosso Deus consegue fazer o nada, tornar-se essa complexidade, não do mundo, mas que você é. Uma complexidade de afeto, de sentimento, biótica, química, física, pística, essa complexidade de quem está do seu lado agora, um ser humano que tem vida. Nosso Deus não é pequeno e não fica escondido, ele se manifesta, ele está na história, trabalhando. Agora, sabe qual é o Deus que a gente se relaciona?
A gente se relaciona com Deus que só resolve o que eu preciso. Pergunta, onde está Deus nesse momento da história? Onde ele sempre esteve, pessoal. E é isso que ele está mostrando para Israel. Possivelmente eles estão passando por um momento muito difícil e Deus está dizendo, olha, eu entreguei vocês porque vocês não ficaram e não quiseram ficar perto de mim. Porque às vezes a gente acha que num momento como esse, um momento de crise social, crise econômica, crise sanitária, a gente fica pensando assim, Deus abandonou a raça humana. Ei, não, senhor. Pode parar com essa história. Deus não resolve só o que eu preciso. Quando ele se manifesta como Iavé, ele está falando de um Deus que criou, sustenta, e ouça isso, eu vou trabalhar isso aqui mais para frente com vocês, mas ouça isso, ele é o Deus que virá julgar vivos e mortos. Ele é o Deus que está conduzindo a história para onde ele quer. Por isso, dentro da cosmovisão cristã, você não é o centro da história. Eu não sou o centro da história. A raça humana, 7 bilhões de habitantes, você e eu não somos o centro desse negócio. Isso tudo que você está vivendo, essa Matrix que você está vivendo, se você gosta de filme velho, isso aqui que a gente está vivendo está caminhando para a volta derradeira de Jesus. E essa sede de eternidade, essa sede de vida que você tem, é a maior prova de que você não foi feito para morrer. E a morte é a maior prova de que o pecado é universal. Por isso o Cordeiro de Deus se manifestou. Nós precisamos olhar para a aliança. Ele é libertador. Então Deus não é terapeuta. Deus não veio resolver problema da minha mente só. Um desses pregadores figurões aí, que ficam falando que, o evangelho, perguntaram para ele assim, por que tem que se pregar o evangelho? Ele falou dessa maneira, para ter qualidade de vida. Tinha que cortar o microfone dele, para ter qualidade de vida. Qualidade de vida, esse Jesus terapeuta. Esse Deus do divã, esse Deus fraco. Pessoal, Deus pode nos ajudar nas nossas dificuldades, mas eu quero que você contemple, e é o que Ele está contemplando com o seu povo, um Deus que dirige a história. A história, você e eu somos pó. Eu vou passar, daqui uns dias eu morro, vocês também. Por isso, esse Deus não é coach. E eu achei engraçado que eu vi um coach essa semana, falaram bem assim, o que você acha de coach, o que você acha dos evangélicos e tal, que não gosta de coach? Aí o cara falou assim, eles são os religiosos. Ô gente, sai fora desse negócio de coach, pelo amor de Deus. Eu não preciso de coach, eu posso até ter algum tipo de estratégia psicológica que é bacana. Tudo bem, acho que a gente pode usar. Agora olha só. É muito fácil eu chegar para você e falar bem assim, você não gosta do seu corpo, aí eu falo com você assim, vamos lá, aí, estratégia de guerra, hein? Olha, levanta 6, come 2 batatas, meu irmão, isso aqui é a Segunda Guerra Mundial, vamos lá, hein? Olha o sininho, caminhar 25 quilômetros por dia, aí volta, 6h30, você toma aquele leite sem açúcar, aí começa aquela loucura, produtividade, e vamos lá, e é isso, é 5 passos para aquilo, é 8 passos para aquilo outro, porque no final, o que vai acontecer? Você vai ser muito feliz. Você vai ter muito sucesso. Agora, você quer ver a diferença do evangelho? A diferença do evangelho está aqui, olha só. Hein, tá vendo o seu corpo bem feio? Você pode trabalhar para melhorar ele. Mas deixa eu dizer, teve um cara que ressuscitou dos mortos para você ter um corpo perfeito. Então segura a onda com a sua celulite aí, trabalha para ela melhorar, não tem problema não. Mas saiba que esse corpo, por melhor que você faça, ele ainda vai para debaixo da terra. Porque teve um cara que morreu, e o corpo dele, que era perfeito e glorioso, foi rasgado por sua causa. Então a sua celulite, a sua estria, a sua entradinha, ela é nada
perto do corpo que você vai ter, que era o mesmo corpo que ele tinha quando ele ressuscitou dos mortos, que é o mesmo corpo que ele tem até hoje. Isso é cristianismo, isso é qualidade de vida. É por isso que isso é uma loucura para esses caras. Agora, sabe o que... Aí, para eu fechar isso aqui, olha que legal. Isso aqui, um irmão... A gente estava tendo uma reunião do conselho essa semana, e um irmão comentou sobre isso aqui. E aí eu trouxe. Mensagem de WhatsApp que você ouve todo tempo, tá? Olha lá. Aí você acorda de manhã, antes de escovar o dente, você já vê o celular, é claro, e as mensagens, por isso que seu olho está doendo tanto. Olha a mensagem, que incrível. Eu falei, me manda isso que eu preciso botar na mensagem de domingo, tem tudo a ver. Seja forte, mas aprenda a amar a sua fragilidade. Isso aqui é aquela mensagem que o tiozão do WhatsApp manda pra gente. Não desista dos seus propósitos por nada neste mundo. Isso é autoajuda puro. Vamos lá. Se valorize. Menina, amiga, se valorize. Quando te disserem que algo é impossível, mostre para o mundo que não é. Afinal de contas, você vai ser julgada pelo mundo, é claro. Vamos lá. Não aceite julgamentos a seu respeito, sem que conheçam as suas batalhas. Afinal de contas, você é um vacilão. Por quê? Porque você sofre muito, menino. Nossa. E continua. Não importa se você tem defeitos. Ninguém é perfeito. Olha o padrão de julgamento. É sempre o outro, não é Deus. Vamos lá. Se reconstrua todos os dias. Se fortaleça a cada novo desafio. Aí você olha que beleza. Tudo o que fizer, faça por você. Cara, isso é o cúmulo. Mas tudo bem. Sonhe grande. Seja livre para seguir o seu caminho em paz. Até porque só existe o seu umbigo no mundo, né, meu filho? Deixe que o tempo vai curar as suas feridas. Eu não sabia que o tempo do meu relógio aqui, ó, tem um bálsamo Benguê aqui nele, mas tudo bem. Vai apagar as lembranças ruins. O tempo apaga tudo. Coloque-se em primeiro. Eu tenho que ler. É WhatsApp, é teologia do WhatsApp. Teologia coach e autoajuda. Coloque-se em primeiro lugar sempre. É aquela assim, olha, você tem que se fazer feliz, porque eu só posso fazer o outro feliz se eu ficar feliz, né? Meu Deus! E aí ele diz assim, e você verá quantas coisas boas vão acontecer na sua vida. Que história é essa? Para tudo. Seja forte. Não ame a sua fragilidade, coloque ela sobre Jesus. Porque foi Ele que levou sobre você as suas dores. Seja forte e corajoso, porque você tem um Deus que está por trás, que morreu numa cruz. E Ele não ama a sua fragilidade, Ele vai levar você para a glória. Não desista dos seus propósitos, não desista de você. Esquece você, esquece os seus propósitos. Ei, não é sobre você, não é sobre a sua felicidade. Diga sim aos propósitos de Cristo, à obediência de Cristo, à graça de Cristo. Bem-aventurados são os pobres, os necessitados, os frágeis de espírito e coração. Se valorize. Não, o seu valor não está se você é preto, branco, amarelo. A gente está com esse monte de movimento agora. Não, o seu valor está na cruz. O seu valor está em você ser imagem e semelhança de Deus. Pretos, brancos, amarelos, roxos, são todos o mesmo valor. Nenhum ser humano, só existe uma raça nesse mundo, que é a raça humana. Leia antropologia bíblica e não antropologia desses malucos socialistas e sociológicos. A antropologia bíblica só vê uma raça. Nosso valor é humano, porque somos todos descendentes de Adão. E se formos aliançados com Cristo, estamos na vida eterna. Pelo amor de Deus, quando te disserem que algo é impossível, pergunte para Deus a vontade dEle. Porque você pode estar no propósito errado. A vida não é sobre a sua realização. Pergunte para Cristo se isso vai dar glória para Ele, amor a Ele, vida dEle em você e para as pessoas que estão próximas. Não aceite julgamentos a seu respeito sem que conheçam as suas batalhas. Todo mundo tem batalha, meu filho. Todo mundo. A Covid-19 veio mostrar para nós que rico e pobre morre. Só que quem vai lutar as nossas batalhas é Jesus.
se reconstrua todos os dias, porque você nasceu em pecado, e não para que as suas coisas sejam feitas. Você precisa se arrepender todos os dias e voltar para a cruz. Outra coisa, tudo que você fizer, faça para Jesus e não para você. Você é pó, você vai passar, você vai morrer, mas a glória de Deus vai continuar. Seu nome vai ser esquecido, ninguém vai lembrar de você. Então não é sobre o seu egoísmo. Não sonhe grande, sonhe com a glória. Sonhe para estar com Jesus, sonhe em ver a volta dele. Você quer seguir o seu caminho em paz? Siga Jesus, mas leve vários com você para conhecerem a cruz. O tempo não apaga nada, porque as marcas do pecado vão continuar. O que apaga a maldade é o sangue de Jesus que nos perdoa de todos os pecados. Muda esse drive, muda esse software. Bota um novo pendrive aqui na sua cabeça, e o pendrive do Evangelho. Agora preste atenção, nunca se coloque em primeiro lugar, você é servo. Ame ao próximo. Ame o próximo. Agora, ele não é só libertador, pessoal. Deus se manifesta e lembra a aliança como Deus sustentador. E eu trago o papai Calvino aqui. E eu trago o papai Calvino com uma coisa só, para eu caminhar para o final. Pessoal, Calvino dizia, comentando esse texto, que a maioria do gênero humano, ou movida por desgosto, ou por soberba. E olha como é que Calvino não era politicamente correto. O Instagram ia censurar Calvino. Mas no século XVI, como não tinha politicamente correto, Calvino diz, a raça humana é demente. É isso mesmo. Porque ela se recusa, ela recusa todas as bênçãos que são derramadas do céu. Pessoal, olha o que Jesus, olha o que Deus está dizendo. Olha só. Verso 7. Na sua aflição. Não, é melhor. Deixa eu pegar o verso 11. 11 não. Eu até me perdi aqui. Desculpa, gente. Verso 16. Eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel que sai da rocha. Ele se manifesta como Deus sustentador. Ele diz, abre a boca, no verso 10, eu alimento vocês, abram a boca, que eu vou alimentar vocês. Irmãos, eu tenho falado isso com vocês o tempo todo, aliança significa que Deus nos sustenta, abram a boca. Abram a boca para receber o mel que vem dos céus. Você que tem corrido de um lado para o outro e não encontra satisfação. Você que anda de um lado para o outro e a despeito de todas as coisas, percebe que as coisas não andam no melhor caminho. Você está no caminho errado, meu irmão. Você está no caminho errado. Volte para o Evangelho e abra a sua boca. Agora, Calvino diz isso porque ele fala, os crentes não abrem a boca para receber o manjar que vem do céu. Porque quando a gente fala manjar do céu, você quer comprar uma Grand Cherokee. A única coisa que você quer é promoção no seu emprego, você só quer dinheiro. É isso que esse mundo que a gente faz. Você trabalha por dinheiro, cara. Você só faz as coisas por interesse próprio. Isso é a maior prova de como nós somos idólatras. Quando o texto bíblico está dizendo que Deus é o nosso sustentador, ele não está nessa sociedade de consumo globalizada que compra mais do que precisa. Ele está simplesmente dizendo, eu vou sustentar vocês, eu vou levar vocês para a glória, eu vou abençoar vocês nos mínimos detalhes da praça. É nossa, nos mínimos, sabe? Isso é sustentável. Abre a sua boca. Não para você sair na revista Caras. Abre a sua boca. Não para que você passe na rua e o pessoal fala, olha, lá vai fulano de tal. Não para você receber o seu olerite e falar assim, rapaz, olha que coisa. Abre a sua boca. Porque Jesus olha e fala para Deus assim, Pai, obrigado.
Obrigado porque o Senhor escondeu essas coisas dos poderosos, mas o Senhor revelou essas mínimas coisas para os seus filhos. Deus está chamando filhos dos quatro cantos da terra para se unirem através do sangue do Cordeiro. Gente, que Ele vai sustentar a gente. A glória eterna é logo ali. Você sabe como é que a aliança de Deus termina na Bíblia? Com um grande casamento entre a igreja e Jesus. Sabe o que tem num casamento? Num casamento tem festa, é manjar celestial, é a bênção que vem de céu, não é maná, para você ficar comendo coisa com gosto de coentro. É a glória de Deus que desce sobre nós, meu Deus do céu. É sobre isso que Deus canta. Mas Deus canta mais, gente. E aqui, deixa eu passar rápido por isso, porque o verso 11 a 13, o povo, segundo Deus diz, meu povo não me ouviu, meu povo não me obedeceu. Porque a aliança de Deus com o seu povo, ainda hoje, eu só botei texto aqui do Novo Testamento. João capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. 1 de João, no capítulo 1, a partir do verso 5. Se alguém está em Cristo, ele vai andar na luz, ele não vai andar nas trevas, porque as trevas vão se dissipando. Pedro vai dizer a mesma coisa, que se a gente está em Jesus, por isso, pelo amor de Deus, desliga esse YouTube seu, quando algum herege do inferno começar a falar que a gente está no tempo da graça e não está no tempo da lei. Sempre teve graça na lei e sempre tem lei na graça. Deus quer do seu povo obediência ainda hoje. Quando você olhar para o decálogo, eu sou o seu Deus. Segundo mandamento, não se relacionem com Deus como se Ele fosse um ídolo. Santifiquem o nome do Senhor, santifiquem o dia do descanso. Honra pai e mãe, não mate, não roube, não adultere, não cobice. Quando o texto bíblico está dizendo isso, isso é para nós hoje. Tanto que eu terminei uma série de Mateus dizendo para vocês que Jesus lançou luz na lei. O que se espera de um eleito, Calvino dizia, que ele obedeça ao Senhor. Meus irmãos, então, se por acaso você percebe idolatria no seu coração, e idolatria aqui não é adorar uma imagem, mas se você percebe idolatrias de cunho tecnológico, meninos e meninas que passam 3, 4, 5, 20 dias dentro na tela de um computador, pessoas que só conseguem se relacionar com outras do outro lado virtual, isso é idolatria. Idolatria sexual, idolatria financeira. Quando você olha a sua conta e fica desesperado porque você está vendo embora, idolatria do trabalho. Quando você não consegue parar nem um minuto e descansar, idolatria do ego, quando tudo tem que ser meu e para mim. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Isso eu estou dizendo porque o juízo de Deus começa por sua casa. Isso foi assim com Israel, isso é assim com a igreja. Se arrependa. Antes de Jesus voltar para essa terra, Jesus vai voltar, entenda o que eu vou dizer, para o coração da sua igreja. Nesse período, um período de depravação total, o Senhor está clamando e chamando a mim e a você ao arrependimento. Repent, se repense. Repense a inclinação do seu coração, repense se você ama a Deus mais do que a qualquer outra coisa. Será que eu amo a Deus mais do que qualquer coisa, mais do que a mim mesmo? Arrependimento, irmãos. Arrependimento, o texto bíblico diz que Deus entregou uma geração obstinada. O século 21 precisa ser um século de um avivamento da presença real de Deus nas nossas vidas. É isso que o Espírito está clamando para a igreja. Arrependimento, confissão de pecados e volta para a aliança. Volta à suficiência de Jesus e obediência à palavra de Deus. Não um Deus banana, mas um Deus que vai julgar os vivos e os mortos. Isso é o credo apostólico. Eu quero terminar falando para vocês uma última coisa, que eu acho que vale a pena. Os versos 14 a 16 é um lamento do Senhor, quando ele diz:
Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. Olha a graça maravilhosa de um Deus perdoador. Ele diz, se o meu povo me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos com rapidez. Olha só, faster, rápido, rapidinho, muito rápido. Ele livraria o povo dos inimigos. E ele voltaria a mão contra os adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas e quanto a Israel, Rômulo? Eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha. Eu o satisfaria. Deus cantar, Ele nos lembra que Ele está de braços abertos para você. Ele está de braços abertos para você. Sabe para quê? Para a gente ter exclusividade. Não dá para adorar dois senhores. É tempo de levar o evangelho a sério. É tempo de levar a graça de Deus a sério, o poder de Deus a sério. Jesus está voltando. Os 7 espíritos de Deus de Apocalipse estão clamando no meio da igreja dele e no meio de uma sociedade caída que Cristo está voltando. Nós podemos clamar hoje pela manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. E o que o Evangelho deixa claro, que se a gente clamar, Ele vai vir. Arrependimento, irmãos, confissão de pecados e consagração da vida. Se Israel me ouvisse e me obedecesse. Quer um termômetro espiritual para você? Para ver se você precisa voltar para o Senhor. Meus irmãos, desejo de falar com o Senhor, isso tem tido no seu coração? Desejo de falar com o Senhor? Paixão pelo Senhor. Paixão. Seu coração arde e queima pelo Senhor? Ou por política? Ou por político? O que te motiva a ficar xingando o irmão na rede social? É ardor pelo Senhor ou é vontade de estar certo? Porque senão você ama você e não o Senhor. Você tem desejo de servir, desejo de amar. Você ama o Senhor? Você sonha com a manifestação do poder do Senhor e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Meu irmão, você tem vontade de obedecer ao Senhor em cada passo da sua vida? Essa é a canção que Deus canta para Israel. Essa é a canção que Deus canta para a igreja. E essa é a canção que nós vamos ouvir a eternidade inteira. Então, eu quero convidar você a contemplar o que Deus fez, faz e fará. Eu quero te chamar a um arrependimento sincero e uma consagração sincera. Porque é isso que Deus está nos chamando nesse período. Então nós vamos cantar uma canção e ela é pensada. Nós pegamos uma canção em que Deus quer falar um pouco com vocês. Enquanto você ouve essa canção, eu queria que você orasse. E eu volto para poder impetrar a bênção no final. Novamente você vem pra mim, vem dizendo que não é feliz, que amor você não sente mais, e a vida te deixou pra trás. Teu dinheiro já não compra mais, nem amigos, muito menos paz, e a vida que você sonhou acabou. É o fim, é o fim. Eu resolvo tua vida, entrega pra mim, entrega tudo e confia.
e é só confiar e acreditar em tudo que lhe pedires farei por você. Novamente você vem pra mim, e agora já bem mais feliz, pois em mim você acreditou, se entregou, veio a mim. Oh. Eu resolvo tua vida, entrega pra mim, entrega tudo e confia, confia em mim. Oh, 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 oh. E é só confiar Vamos orar? Tudo que nós pedirmos para a glória do Senhor, para a manifestação do seu poder, do seu amor, para que os homens vejam que Ele é Senhor da história, Ele fará. Hoje é dia de voltarmos para a aliança. Hoje é dia de ouvirmos a voz do Senhor. A voz que nos diz que está de braços abertos para cuidar de cada um de nós. Eu quero orar com você aí onde você está. Com santa reverência, com santo amor ao Senhor, com santo ardor no coração por Jesus. Vamos orar? Deus Santo e Pai, o Senhor é o Deus que habita no meio dos louvores. E hoje o Espírito Santo nos traz uma canção que o Senhor canta para o seu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Senhor, a começar em mim, que haja arrependimento, confissão e desejo, Senhor, desejo de andar com o Senhor. Desejo de levar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo a sério. E é isso que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda a tua igreja a voltar para o Senhor. Aqueles que nos acompanham, Senhor, agora ou em algum lugar da história, que precisam voltar para o Senhor. Que teu Espírito, meu Deus, traga regeneração e nova vida. Nova vida. Cuida do teu povo. Sustenta o seu povo. Guia o seu povo, Senhor. E que teu povo encontre em Jesus a única solução, a única salvação, o único caminho. E nós oramos, Deus, afiançados na única aliança que vale a pena, que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós nos despedimos agora, meu Pai, e pedimos a bênção do Senhor sobre o seu povo. Porque o Senhor é o nosso Deus, e nós somos o seu povo. E a gente quer se alegrar tão somente em quem o Senhor é. Em nome do Cristo encarnado e ressuscitado, e que há de voltar para julgar os vivos e os mortos, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós, meus irmãos, levante o rosto dele. E o Senhor dê a paz dele para vocês, hoje e sempre. Amém. Um beijo no seu coração. Abraça a galera que está em volta de você na sua casa. E a gente se vê aqui na semana que vem. Mas acompanhe as programações da igreja no meio da semana. A gente está junto, os templos fechados, mas a igreja em missão. Beijo.